Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Diariamente estamos aqui para meditar e refletir de um jeitinho muito franciscano a palavra do Senhor. É uma grande alegria para mim poder ter a sua companhia. Eu sempre leio aqui os comentários, eu sempre levo em consideração o quanto essa palavra tem influência boa na vida de tantas pessoas. E eu fico feliz por isso, não envaidecido, mas responsabilizado para estar com você aqui todos os dias. Então, se você já me acompanha há bastante tempo, há pouco tempo, e essa palavra está fazendo bem para você, não esqueça ao final de curtir, de comentar, de compartilhar, porque assim também você é missionário, é missionária que leva a palavra de Deus a outros corações. Vamos agora ao Evangelho de hoje, nessa terça-feira quaresmal. Mateus capítulo 6, do versículo 7 até o versículo 15. Mateus capítulo 6, do versículo 7 até o versículo 15. Acompanha comigo. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, o vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, nós sabemos que durante o tempo da quaresma, esse tempo de purificar o coração, nós somos convidados a 3 práticas muito importantes. 3 ferramentas que a igreja nos oferece a partir do Evangelho, para que nós possamos usá-las e purificar o nosso coração, a nossa mente, os nossos comportamentos, o nosso jeito de pensar, de sentir e de agir. A prática do jejum, a prática da oração, a prática da caridade. E hoje o Evangelho fala sobre a oração. Santo Afonso dizia que quem não reza não se salva. São Padre Pio dizia: a oração é o oxigênio da alma, é a chave do coração de Deus. Eu sei que você reza, mas você é convidado durante a quaresma a rezar mais, a intensificar a tua vida de oração. Sabe quando você não tem muita habilidade com atividade física e você precisa começar apenas com uma caminhadinha leve, depois você já caminha um pouco mais rápido, depois você já começa a fazer um trotezinho, depois você começa a correr veloz e mais distante. Então, o tempo da quaresma é o tempo da gente, né, fazer aquele empenho, aquela dedicação, um pouco a mais, um passo a mais. E aí, olha só Jesus dizendo: quando orardes, não useis muitas palavras. A gente não tem que orar para poder ficar tentando convencer Deus de nada. Deus é Deus, Ele sabe de tudo. Ah, Frei, mas se Deus sabe de tudo, por que eu preciso pedir? Para exercitar a sua humildade. Jesus mesmo disse: pedi e recebereis. Batei e vos será aberto. Buscai e encontrareis. Então, para exercitar a nossa humildade, para nos colocar em postura de realmente dependência total daquele que pode nos ajudar, indigência humana, miséria humana,
Nós rezamos humildemente, suplicando. E aí Jesus está dizendo, não useis muitas palavras. Ou seja, seja sincero, seja simples, seja verdadeiro. As crianças são muito simples e Jesus disse que a gente precisa aprender com elas. Elas estão querendo ali uma coisa, elas não ficam enrolando, elas dizem. Uma vez eu falei isso numa formação, no retiro, e até escrevi em um dos meus livros que algumas vezes eu fui para a capela para brigar com Jesus, né? Lá no Antigo Testamento diz que Jacó brigou com o anjo. E uma pessoa depois veio falar comigo, Frei, que desrespeito, né? Veio me fazer uma correção. E eu disse, olha, a gente só briga de fato com quem a gente ama, com quem a gente tem intimidade. E era a verdade do meu coração naquele momento. Não adiantava eu chegar para Jesus e dizer, ai, Senhor, eu te amo, se naquele momento eu estava zangado com ele. Eu estava buscando uma resposta, querendo ouvir a voz dele. Então, no fim das contas, eu saí leve, tranquilo, mas eu disse para ele a verdade do meu coração. Eu acredito que essa é a melhor oração. Quando você diz para Deus, se você está alegre, diga. Se você está triste, diga. Se você está chateado, diga. Se você está impaciente, diga. Se você está revoltado, diga. É tão bonito Charles de Foucault, quando uma vez ele fez uma oração, ele não era ainda religioso, ele disse, Deus, se tu existe, que eu te conheça. Deus, se tu existe, que eu te conheça. É quase uma oração de uma pessoa que não tem fé. Se tu existe, que eu te conheça. Mas com a verdade do coração. Então hoje, a primeira coisa que eu queria que você guardasse no coração é isso. Reze, mas reze com simplicidade, com verdade, com sinceridade. E a segunda parte, a oração do Pai Nosso. Gente, a oração que o próprio Jesus nos ensinou. E que tem uma conclusão aqui. Fala do perdão que nós pedimos a Deus e que muitas vezes nós não queremos dar para o outro. Veja, a nossa oração ela não pode ser somente vertical, eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus. Ela precisa também ser horizontal, eu e o outro. A cruz é vertical e horizontal. Eu e Deus, eu e o outro. Olha só. Mas se vós não perdoardes aos homens as faltas, não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Não é invenção do Frei Wilton, é palavra de Deus. Ou seja, quer receber o perdão de Deus? Aprenda a perdoar. Quer receber o perdão de Deus? Aprenda a perdoar. Ah, Frei, eu não consigo ainda. Ainda. Pelo menos, graças a Deus, é ainda. Mas você tem que tentar. Você tem que querer. Porque, senão, não reze mais o Pai Nosso. Porque senão você vai estar mentindo. Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me ofendeu. Mentira. Você está com o coração fechado, aberto o coração para Deus, mas fechado para o irmão. Quem disse que ama a Deus e não ama o irmão é mentiroso, disse São João. Então, abra seu coração. São Francisco dizia, se você não consegue amar o seu irmão, pelo menos não lhe faça o mal. Já é uma forma de amar. Mas peça a Deus a graça de um perdão sincero. O perdão que é a chave para encontrar a paz. A chave para encontrar a paz. Eu quero recomendar para você, se você tem o meu livro Caminhos de Reconciliação, tem um capítulo que eu dedico para isso. A reconciliação com o outro. Se você ainda não tem o meu livro Caminhos de Reconciliação, né, procura no site da Ângelos ou então em alguma livraria católica da sua cidade. Procura lá ou procura na internet, tem vários sites, acredito que até na
Na Amazon tem também, você vai lá, Caminhos de Reconciliação, Frei Wilton Malveira, compra esse livro e lê esse capítulo. Todo ele é importante, o livro, mas esse capítulo é muito importante, né, que fala da reconciliação com o outro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.